Oficina das Manas. Convida! Ouvindo a Dani, né, e realmente é muito diferente, assim, a linguagem dela é da leveza, né, enquanto que a minha linguagem é uma linguagem bem mais pesada, porque eu procuro, através das imagens, principalmente de protestos, quando são de violência do Estado, pessoas que morreram, né, em circunstâncias muito questionáveis e duvidosas, segundo o discurso do Estado e da polícia, né, eu procuro, através daquelas imagens, pegar momentos decisivos que expressam a indignação que eu estou sentindo e que aquelas pessoas estão sentindo também. Então, eu acho que eu tenho uma linguagem muito emocional, assim, observando as minhas fotos. É uma linguagem muito emocional, expressiva, é de raiva, é de choro, é de indignação, é de várias coisas, assim, de revolta, é de rebelião, né? Então eu procuro expressar isso através das fotos e uma linguagem mais objetiva, mais crua, né? Que é a linguagem própria do fotojornalismo diário. E assim, eu acho que é basicamente isso. Essa questão da imagem, a gente está saturado de imagem, né? Hoje em dia, a gente vê muita imagem. Principalmente a gente, né? A maioria das pessoas que está no Instagram aí vê muita imagem. E eu acho que o que diferencia uma, não sei se eu poderia usar essa palavra, uma imagem bem feita de uma outra mais comum, é a maneira como a pessoa articula a linguagem, os elementos da cena, aquela questão da semiótica e tal, de coisas que estão ali presentes no cenário, né, que fazem você ler a imagem de uma forma que você compreenda a realidade melhor. Uma imagem que te dá um salto ali para trabalhar um conceito, para compreender uma realidade melhor. Acho que a diferença entre a minha produção e a da Bia são os tempos, né? Porque o tempo dela é agora, é o presente, é a hora que a gente realmente tem que se revoltar, porque é a hora que vai impactar a gente, né? Então, todos esses sentimentos que ela falou, de revolta, indignação, ele tem que existir agora, sabe? Porque é só assim que a gente vai conseguir lutar por uma transformação. Essa indignação, esse ódio mesmo que a gente fica com essas diferenças sociais, com todo o impacto que a gente sofre por poderes, enfim. O meu lance, ele já é histórico. Então, muita gente não gosta de história, sabe? Ah, é chato, é cansativo, passou. Então, como responder a isso de uma maneira mais interessante? Não dá para ser com essa mesma conotação de indignação, porque senão acaba sendo muito político, sabe? E para mim não é interessante ser político historicamente. Não que eu seja apolítica, não é isso. Mas a comunicação, ela precisa ser para todo mundo. Então, se eu tô, por exemplo, hoje ou amanhã, essa semana, eu tô falando sobre vermelho e eu vou falar sobre vermelho na política. Se eu falar sobre vermelho na política, as pessoas já têm uma imagem na cabeça que é o PT, sabe? Mas eu não tô falando do PT. É uma construção histórica, sabe? Associar uma cor a um partido. E aí, como eu vou falar isso para um público que é de direita, de esquerda e de centro? Como que eu consigo comunicar a todo mundo a mesma coisa sem tomar partido de um lado, sabe? Então, a questão da imagem, ela precisa comunicar de uma maneira que aquilo que você quer que comunique, como a Bia precisa fazer com que as pessoas acordem, sabe? Olha o que está acontecendo, galera, acorda aí. E eu já preciso fazer assim, ó, gente, vocês têm noção que a gente só chegou aqui porque construíram essa imagem pra gente? Não é uma coisa nossa, não é da nossa cabeça, não foi a gente que criou, não é uma ideia nova, assim. É uma parada que tá aí já e a gente caiu feito patinho, sabe? É mais ou menos isso. Então, falar sobre o vermelho, e aí o que a galera verde e amarela vai querer? Vão me odiar, sabe? Aconteceu, gente, eu tenho culpa, tá lá, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim, eu percebo essa diferença da comunicação do tempo. O presente tem que indignar. A gente tem que ficar com raiva, assim, que mataram uma gestante na favela. A gente tem que ficar com raiva disso. A gente tem que ficar com raiva que 500 mil de pessoas morreram, sabe? Essas coisas têm que indignar a gente. Mas e o passado? Como a gente vai entender o passado para alimentar um pouquinho esse ódio, sem a gente perceber que a gente
gente tá com ódio, sabe? Sem que isso crie esse distanciamento. A gente precisa aproximar. A educação ela tem muito disso, de aproximar as pessoas para entenderem, sabe? Porque senão elas vão ficar alienadas para sempre, e não dá. E aí como é que eu vou falar de vermelho na política sem passar pelo comunismo, pelo socialismo? E aí já vão me acusar de tantas coisas, sabe? Mas sem entender que é uma questão de imagem, é uma leitura, é uma construção social. Então, acho que é basicamente isso, esses sentimentos diferentes que a gente comunica, de um lado a indignação e do outro o humor, tem a ver com essa leitura do tempo.